Leon Denis, na obra No Invisível, na página inicial, que vergonhosamente as novas edições não existe mais essa página, mas nas edições antigas você encontrará. Foi por ocasião do primeiro Congresso Espírita de Paris, foi em 11 de setembro de 1868. Não vos viemos dizer que devamos ficar confinados ao círculo, por mais vasto que seja, do espiritismo kardeciano. Não. O próprio mestre, Allan Kardec, vos convida a avançar nas vias novas, a alargar a sua obra. Estendamos as mãos a todos os inovadores, a todos de boa vontade, a todos que têm no coração o amor pela humanidade. E noutra obra de Leon Denis, ele vai também dizer que devemos estudar de todos, que a informação não está num único lugar, ela está por toda parte, como o próprio Kardec falou. Então, em toda parte existem traços da doutrina, até porque você já sabe que é uma lei da natureza, que os espíritos se manifestam em todos os lugares também. Então, se você não tiver a obra No Invisível antiga, eu a tenho guardado como um verdadeiro tesouro, e nas novas edições você não vai encontrar essa informação que alguém questionou como se estivesse inovando, como se estivesse criticando o próprio Leon Denis, que é considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele respondeu desta forma à criatura que o interrogou por ocasião desse congresso. Então vamos respirar fundo, tomar água, tomar ar, e vamos avançar um tanto mais na nossa série O Espírito do Espiritismo. Então, conforme já falamos, a cepa da uva representa o corpo, o cacho de uva representa o espírito, cada bago representa uma alma, o licor, o néctar que está dentro, representa a consciência. E aquele talinho que você vê no cacho ligando a rama, a cepa, é o perispírito que liga a alma ou o espírito ao corpo. E sabemos, se um cacho simboliza um espírito, dois cachos simbolizam dois espíritos edificando juntos algo maior. Vários espíritos com suas almas iluminadas formam os anjos. Vários anjos formam os arcanjos, os querubins, os serafins, até chegar aos cristos, os engenheiros siderais, construtores de mundos. E nós vamos ver isso vastamente na obra de Kardec e seus contemporâneos. Então vamos, a errata é apenas os endereços que ficamos devendo para vocês por conta de coisas que chegam quase na hora, como a Aline presenciou aqui, uma tela foi colocada agora que recebemos o nosso irmão Udovaldo, de Curitiba, Paraná, e nós fizemos questão de colocá-la aqui também, que vem ao encontro da nossa necessidade. Então, nessa tela que Joana mostra na obra O Homem Integral, que o Espiritismo é uma síntese do ensinamento cósmico, esta informação está no prefácio. Você pode ir lá e você vai confirmar esta veracidade, e não estamos inventando nada, assim como colocamos nos livros, nas notas de rodapés, que dá mais trabalho do que a escrita da obra. No primeiro livro, mais de 700 citações, e no segundo, mais de 1000 citações.
Então aqui, as duas telas, está no prefácio da obra O Homem Integral. E essa tela, que é da obra de Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas, está lá no capítulo 10, quando ela fala, quando a Joana fala que o Espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência. Só não colocamos a outra tela do Divaldo, porque já falamos que está numa palestra, e nem eu sei qual palestra mais, mas existe e é um fato. E da obra de Viana de Carvalho, que ele realmente fala de outra forma, mas o sentido é o mesmo, está no capítulo 18 da obra Sementeira da Fraternidade. Se você quiser me dar a obra de presente, eu aceito. Ainda não a tenho, mas esse fragmento chegou por nós quase que meio materializado, porque aparece às vezes dentro do nosso computador e não sabemos explicar, mas já confirmamos com o mestre Google na internet, na obra, que é esse capítulo. E nesta tela, ficamos também devendo a vocês, e está no capítulo 14 da obra Dimensões da Verdade de Joana de Ângeles, que o Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, trata da origem, da nossa origem como espíritos imortais, da nossa natureza divina e de nossa real destinação. E nos convida a ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. E mostra que é imperiosa a tarefa de estudar o Espiritismo para conhecermos as nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhar com consciência, com segurança, com valor e renovado a cada instante, apresentarmos a cada dia, a cada hora, a cada segundo o índice da nossa melhoria moral e espiritual e assim por diante. Então agora eu vou tomar mais água, respirar fundo. Vamos relembrar alguma coisa antes das telas que apresentamos como prenúncio da próxima aula. Então, na obra A Revista Espírita, de dezembro de 1868, o artigo, na realidade, é de 1º de novembro, mas foi publicado na revista de dezembro. Então, o Espiritismo, nós o sabemos, é a grande alavanca do progresso em todas as coisas. Ele marca uma era de renovação. Então, se faltava mais alguma coisa de Allan Kardec falar que o Espiritismo é essa síntese de Viana de Carvalho, Joana de Ângeles e Divaldo, que é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência, ou a ciência da filosofia, a filosofia da religião, a religião da ciência, ou ainda a filosofia da religião, a religião da ciência, a ciência da filosofia. Então, está aí mais uma confirmação. E a tela também está na Revista Espírita, que o nosso irmão Udovaldo Mansani nos enviou. Está na obra A Revista Espírita, de setembro de 1861, na dissertação e ensino dos Espíritos, mas ali de ensinos espíritas, do Edovaldi Pereira, que é o espírito judeu, que é o que ditou esta mensagem que Allan Kardec organizou. Então, a missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Só com o Espiritismo podereis chegar a uma paz geral e durável, porque ele mostra o antes, o durante, o após, o nosso processo encarnatório. Mostra que não adianta matar o corpo de um inimigo
porque fora do corpo ele faz mais proeza do que no corpo. Por isso não tem sentido a pena de morte, porque somos imortais, como nosso amado amigo Dr. Paulo César Frutuoso sempre fala. Somos imortais e, matando o corpo, o espírito, ainda deseducado fora do corpo, ele faz maiores proezas do que no próprio corpo. Então, melhor seria criar mecanismos de recuperação do ser humano para que ele seja reintegrado à sociedade, ajudando ele a dominar esse ódio de homem a homem e, quiçá, de nação a nação, para que ele possa se conduzir mais amigavelmente. E na próxima leitura da próxima aula, vamos colocar da obra que veio 21 anos depois do desencarne, a desencarnação de Kardec, que se chama Obras Póstumas, Melhorados os Homens, ou do Livro dos Médiuns, parece que é do Livro dos Médiuns. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo espiritual senão bons espíritos. E se chegam lá como bons, retornam melhores, e aí está o motivo da regeneração da humanidade. Então vamos relembrar as telas anteriores, que foi o prenúncio desta aula, da obra O Livro dos Espíritos. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Assim questionou o nobre professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E a resposta foi: o véu se levanta para esse homem, para ele, à medida que se depura, que ele se transforma, que ele se ilumina, que ele se moraliza. Mas para compreender algumas coisas, precisa de faculdades, dons que ainda não possui. Que hoje sabemos que a intuição, e o próprio Kardec fez o dever de casa, assim como Leon Denis e vários outros. Então Kardec foi do mecanismo mais primitivo da mediunidade, que é as pancadas, depois das mesas girantes e tal, ao mais alto nível, ao mais alto grau de intuição, porque ele buscou na fonte a obra, a Gênese, 90% do seu conteúdo, ele bebeu diretamente da fonte, quer seja em sua consciência, como astrônomo, como um ser que estudava a cosmologia, como biólogo, como professor de medicina, como químico, físico, matemático e etc. Ele buscou diretamente na fonte. E assim como Camille Flammarion buscou diretamente na sua fonte, psicografando Galileu, que era uma fração de seu espírito, como ele também o é. Então, a mediunidade mais segura é a intuição pura, assim afirmou Calderaro na obra No Mundo Maior de André Luiz. Ou a mediunidade do futuro será a intuição, como afirmou Francisco Cândido Xavier na entrevista concedida ao Pinga Fogo. Feito isso, com Pietro Baldi em A Grande Síntese, o responsável pela quarta revelação, por trazer mais um ponto no conto da doutrina dos espíritos, para avançar ainda, é preciso despertar, educar, desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. Agora, a intuição não se constrói por falação. Ela é fruto da vivência, de estados de consciência que nós construímos através dos milênios. Então, para avançar, eu preciso despertar esses valores que estão dentro de mim, que eu trago em germe. Depois eu preciso educá-los, desenvolvê-los e com eles criar uma faculdade mais profunda, que é a intuição. Intuição que, para Pietro Baldi, na mesma obra, só muda-se o capítulo, antes era o capítulo 1, agora o capítulo 2,
Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, que é a nossa superconsciência, sentireis revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta. Esta é a intuição. Intuição que nós construímos através dos milênios, e eu posso acessá-la ou eu posso construí-la. Depende de mim. Se eu ainda não tenho esta visão de síntese, eu preciso construí-la. Se eu já possuo, e a maioria de nós já possuímos, porque como espíritos, segundo Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, nós temos quase a idade do universo. Ou na obra O Ser Consciente, o espírito é a soma de todas as nossas vivências. Então, se ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, é para ele que devemos voltar o nosso olhar e aprender, como nós mensuramos na aula anterior, a ler o livro oculto em nós. Nós vamos repetir já já. E está aqui já, da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, o mais belo livro está em nós. Em nós mesmos. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. E nós vemos isso aqui lá no capítulo 21. Eu consertei a tela do prenúncio e não consertei aqui, mas está no capítulo 21. Basta você ir lá e conferir, que você vai encontrar facilmente na tela 21 já o endereço para não ficarmos. Tá vendo? Está na minha consciência, na minha memória. Então pense em aprender, a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto que existe em vós, que é o livro das metamorfoses do ser, que nos dirá o que temos sido e o que seremos, que ensinar-nos-á o maior dos mistérios, que é a criação do eu imortal que somos, pelo esforço constante. Feito isso, então vamos, de fato, agora para a aula em si. E eu peço a vocês, de antemão, parece que está sendo entediante para alguns, porque nós estamos com menos da metade das visualizações de uma outra aula. Então, tome ciência, adquira consciência da importância de divulgarmos as doutrinas, que para mim essa doutrina é motivo de sobrevida. Sem ela eu não estaria aqui. E eu creio que sem ela você não sabe o que sabe hoje como espírita. Então ajude a divulgar as aulas, a cada um assumindo o compromisso pelo menos de compartilhar com 10, 20, 50 pessoas nos seus grupos, convidar a se inscrever em nosso canal, a curtir, compartilhar, comentar, que é o mínimo que pedimos para vocês como pagamento, se assim podemos dizer, para poder contribuir para a expansão dessa mensagem. Quando você se inscreve, o YouTube entende que você está gostando daquele conteúdo. Quando você, além de se inscrever, curte e compartilha, ele entende que você está gostando um tanto mais e está recomendando. Quando você se inscreve, curte, compartilha, comenta, o vídeo vai tomando mais relevância a cada passo. Sigamos. Ainda do Livro dos Espíritos, vamos mergulhar nele um pouco hoje, fazendo um trajeto, um caminho dentro dele. Já que a questão 18 nos recomenda aquela purificação para
adquirirmos essas novas aptidões. Na questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E lembro de Leon Denis: Deus não nos criou, nós nos fizemos através dos milênios. E depois, no futuro, vai ter isso aqui nas aulas. Então, aqui os espíritos não foram criados individualizados. A individualização é por nossa conta, seguindo as leis e os orientadores que nos integram, porque neles estamos, conforme o próprio Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1868. Nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. E esses outros seres estão dentro do Cristo, que é o governador supremo. A soma de todos os encarnados e desencarnados formam a alma do mundo sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo. Então são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então cresce, evolui de baixo para cima, é do átomo para o anjo, para o arcanjo. Não tem como ser diferente, nascer pronto e depois descer aqui. Isso é um ledo engano para quem assim pensa. Fomos criados como anjos, depois a gente se rebela contra o Criador e decai, a queda dos anjos. Queda moral, sim, mas a queda é da alma e não do espírito. O espírito, uma vez iluminado, ele já sabe, se contrariar a lei, ele paga o preço. Então é a alma que ele está fabricando, os elementos que ele aglutinou dessa alma do meio vicioso, às vezes primitivo e perturbado, é que está perdendo o endereço de si mesma. Então são eles próprios que melhoram, indo de uma ordem inferior, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o pré-humano, do pré-humano para o humano, do humano para o angélico e assim sucessivamente. Na questão 117, depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? E lembramos, o progresso não depende do homem, é Miramês, mas o homem pode acelerar o progresso. Certamente, chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus, à lei de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Isso é um fato. Então basta nos submetermos à vontade divina e com certeza vamos ver centuplicados os nossos poderes e acelerar, chegar ao salto quântico como fez Francisco de Assis, Santo Agostinho, Saulo de Tarso e tantos outros, Saulo mudando para Paulo e assim por diante. Então, podemos, de acordo com a submissão à vontade divina e o respeito às leis. Por isso, ao falar dessa submissão à vontade divina, vamos saber quais esses parâmetros desta vontade divina. Na questão 614, Um salto dentro da obra. O que se deve entender por lei natural? Que é essa vontade de Deus, que é a lei divina. Assim perguntou Allan Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Por isso, essa submissão à vontade de Deus, a essa lei natural, que é a lei de Deus, que a tudo rege. Rege a nossa consciência, rege a vida, rege o cosmos. Por isso, nós vamos entender como seria isso na prática.
Vamos ver onde está essa lei em nós e se ela foi colocada lá pronta ou se fomos nós que a gravamos em nossa consciência, porque aqui se trata de um código, é codificação, o livro dos Espíritos. Somente ele é a codificação. Todas as demais obras de Allan Kardec começam a decodificá-lo, assim como as de Leon Denis, de Ernesto Bozano, de Gabriel Delane, de Ebbe Sajan, de Ernesto Bozano, Camille Flammarion e tantos outros da época, até Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Hamed e tantos outros mestres na atualidade, como Bezerra de Menezes e a falange imensurável de outros seres. Tranquilo até aqui? Então prossigamos. A lei de Deus é eterna? Questão 615. É eterna e imutável como o próprio Criador. Então, na essência, Deus é imutável e a lei, na essência, é o próprio Deus. Por isso a submissão a Ele, porque Ele é a lei. Assim como a nossa consciência é a nossa lei. Assim como para o planeta, o Cristo é a lei. Tanto quando ele se manifesta por intermédio de Jesus, segundo Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho, eu sou a luz do mundo, sigam-me vós, como afirmou Paulo de Tarso, num dado momento. Então a lei é eterna, imutável, como o próprio Criador. Questão 619 da obra citada. O Livro dos Espíritos. Deus deu a todos os homens, meios de conhecer sua lei, e você vai ver que o homem somos nós. O Espírito é o nosso todo. O Espírito já sabe parte disso. Mas deu a todos nós, os homens, o que está encarnado, porque o homem, segundo a Gênese, capítulo segundo o item 27, é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido desse espírito é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Se a menor célula se mover no corpo, ele sabe. E nós não sabemos, na maioria das vezes, nem o que é uma célula. Como almas, como homens. Então, todos, quando fala todos, não fica nada de fora. Todos os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque a mesma lei que rege o micro, rege o macro. Os que a compreendem melhor são os homens de bem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem. Aqueles que praticam essa lei na sua maior pureza, a lei de justiça, amor e caridade. Então, os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la, senti-la, vivenciá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Todos os seres foram convidados para o festim. E de muitos modos, muitos os chamados, muitas formas de chamar, por Moisés, por Jesus, pelo Espiritismo, por Pietro Baldi, por tantos mestres. Feito isso, prossigamos. Onde está escrita a lei de Deus? A segunda menor resposta do Livro dos Espíritos. Na consciência. E agora, eu sei, conforme está na questão 918 do Livro dos Espíritos, na nota de rodapé, na dissertação de Kardec, e no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Homem de Bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. A maior pureza é amar desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro e tratá-los igualmente como Deus o faria. Ele interroga sua própria consciência sobre os seus próprios atos, para ver se não violou essa lei, a lei natural.
se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil e se fez a outra em tudo o que gostaria que ele fizesse. Então está na consciência, mas o que é a consciência? Na obra O que é o Espiritismo, da editora Ide, e quando eu não coloco a editora, normalmente eu estou falando da editora Petit, como nós combinamos. E quando citamos outras, para não comprometer, para não criar atrito, às vezes eu nem cito a editora. Qual é a origem do sentimento chamado de consciência? Nesta obra está assim, noutras as respostas pode estar diferente. É uma lembrança intuitiva do progresso realizado nas precedentes existências e de resoluções tomadas pelo espírito antes da encarnação. Resoluções que ele não tem sempre força de tomar como homem, porque é o que está encarnado da mínima parte. O espírito fez esse projeto. E o homem, que é a soma dos elementos biológicos do meio, elementos perispiríticos do meio, o perispírito que gerencia esse corpo é do meio, ele assimila na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 da obra O Livro dos Espíritos. Então ele está gerenciando dois universos que talvez não o obedecem. Dependendo da gestação, o comportamento dos pais será uma proeza para ele conseguir coordenar os elementos psicobiofísicos que foram criados pela maldade, a maledicência, a mentira e várias situações durante a gestação, reclamando de alimento e etc. E o corpo está sendo construído com esse conteúdo. E talvez a alma que foi designada como centro consciencial desse homem não consiga gerir com harmonia e equilíbrio tudo isso. Nós sabemos que é uma lembrança intuitiva. Ou, como nós vimos nos portais que abrem nas obras, lemos esta informação, só que nunca mais encontramos. A obra era O que é o Espiritismo, que nós lemos, e se alguém encontrar em qual tradução que está aqui, porque nós lemos e nunca esquecemos. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo espírito nas suas diversas encarnações, nas incontáveis encarnações. E quando a alma não conhece o espírito, tem dificuldade. Porque, veja, não deveria ser assim. Porque veja o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12. Parte da informação. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. Então, já está dentro do homem esse mecanismo consciencial que a fé é prenúncio de consciência. A fé raciocinada e vivenciada. Então, ela é um sentimento. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? Então, a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. E não só isso. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo, no seu percurso, fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Ninguém vai fazer por ele. Então, nós, homens, ou almas encarnadas como centro consciencial da personalidade humana, nós é que vamos ter que construir, nós recebemos as sementes. Os germes são sementes. Agora, nós é que vamos ter que construir a nossa consciência. Nós só acessamos a consciência mater
as diretivas ou diretrizes intuitivas ou de fora inspirativas para que nós façamos o dever de casa. Não vamos acessar a nossa consciência e receber isso pronto. Nós vamos acessar referências de como construir a nossa própria consciência e nós vamos ver como fazer isso na sequência. Então veja o que Carl Gustav Jung disse-nos por intermédio de Divaldo Pereira Franco. Porque ouvimos com ele. Então a consciência não é o conhecimento. A consciência é o discernimento do conhecimento. E só chega-se a esse degrau se vivenciarmos e sublimarmos que a caridade para conosco mesmos chegar a um processo de auto-iluminação. Então a consciência não é o conhecimento. Se você tem um conhecimento vasto, isso não quer dizer consciência. É acúmulo de informações, mas não consciência em si. Nos livros está a informação. Só se transforma em conhecimento quando você ler. E só se transforma em sabedoria quando você compreender e vivenciar. E o suprassumo da sua vivência é esse discernimento que vai formar a sua consciência. E quem forma essa consciência, segundo Emmanuel, e vamos ver isso em aulas futuras, é a mente, com os seus departamentos da inteligência, do poder imaginativo, da memória, do desejo, conforme o que essa mente faz na elaboração e manifestação de seus pensamentos, de suas ideias, de suas palavras, de suas atitudes, ela vai construindo a superconsciência, que é o reino de Deus em nós. Isso feito, vamos com Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, lá no capítulo 3º, item 3, também por Divaldo Pereira Franco. O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do progresso da evolução, inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolvendo-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada, como meta essencial da vida. Mais claro do que isso é impossível. Então, o desabrochar da consciência, porque vai desabrochar em nós, a semente já está na superconsciência, no espírito. Então, é um trabalho lento e contínuo nosso, que vai fazer desabrochar em si, que constitui o desafio do progresso de nossa evolução. Nós estamos escrevendo em nosso âmago, em nossa consciência individual, a lei de Deus, que já está na consciência do ser imortal e dos seres cósmicos. Então, desenvolve-se de dentro para fora. Então, vem de dentro, como aqueles prenúncios, como nós vimos, que são os germes, mas está precisando germinar. E a esforço da nossa vontade concentrada como meta essencial da vida. Tomar ciência do nosso existir e adquirir consciência do real objetivo de nossa existência. Isso feito, agora a obra Filosofia Espírita, por Miramês, no volume 11, capítulo 30, por João Nunes Maia. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, da mônada primeva, do princípio inteligente do universo, do espírito com E minúsculo, e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos, do átomo ao arcanjo, como arcanjos divinos. Agora, para que cheguem a esse ponto de arcanjos divinos, passam por fieiras de milênios incontáveis e esses bilhões de anos lhes deixam marca das leis que devem ser
respeitadas. Então ele gravou a lei. Como átomo, gravamos a lei, a força nuclear forte, a interação fraca ou força nuclear fraca, e com isso formamos a consciência do átomo, por intermédio da compreensão e vivência dessas leis como átomo. E assim com todas as coisas, esses bilhões de anos, que na realidade pode ser imensuráveis, pode ser trilhões, porque só o corpo biológico, segundo Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, tem quase 4 bilhões de anos desde as primeiras moléculas. Isso feito, então nós vimos com Joana de Ângeles, agora vimos com Miramês, que nós é que gravamos essas leis em nossa consciência, porque a lei cósmica, estamos muito longe de saber, nós não entendemos ainda a lei que rege o nosso planeta Terra, estamos com dificuldades que Jesus veio nos ensinar, nos relembrar. Então agora, o mesmo Espírito em Força Soberana, capítulo 4, pelo mesmo médium. Precisamos meditar em Deus e podemos fazê-lo pelos fios dos pensamentos, tendo o coração como imã divino para registrar as leis da vida, entregando-as à consciência. Se eu imaginar que o coração é esse aqui, eu estou equivocado. Porque o coração no espírito é a síntese do eu superior, do mental superior e do emocional superior. Ali é o coração. No mental superior, eu já tenho parte do discernimento, é o conhecimento transcendente, que transcendeu o mundo das formas. E no emocional superior, eu tenho já esse conhecimento vivenciado, o substrato que gera a consciência, o discernimento do conhecimento vivenciado. Eu posso ter em parte o discernimento no conhecimento transcendente, que é o eu superior, o mental superior. Mas vivenciado e o suprassumo da vivência como consciência somente no emocional superior. E os dois formam o coração. Então nós precisamos meditar em Deus, pode ser no Deus interno, e podemos fazê-lo pelos fios dos pensamentos. Que o pensamento é a representação da consciência expressando por intermédio da mente. Tendo o coração, o pensamento veio de lá, do coração, como imã divino para registrar as leis da vida. Porque só lá que se compreende de fato o que estamos fazendo, entregando esse produto à consciência profunda. Isso feito, agora voltemos em Joana de Ângeles, na mesma obra citada anteriormente, só que agora é no mesmo capítulo, só que no item 2, pelo mesmo médium. Então, o ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, o homem de bem, que tem como meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Então, agora eu quero me planificar, mas ajudando a humanidade inteira a planificar-se por minha vez. Porque se eu quiser fazer isso sozinho, esquecendo a humanidade para trás, eu não consigo. Se eu quiser fazer isso pela humanidade, deixando-me fora, também não consigo. Somos um nesse todo unificado. Isso feito, voltemos ao Livro dos Espíritos. Como se Kardec perguntasse, alguém fez isso? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Mostrando, alguém fez o que nós estamos pedindo para você fazer. Quem? A menor resposta do Livro dos Espíritos. Jesus, o mensageiro do Cristo, que por meio dele se expressava. A fração do Cristo, governador supremo do planeta Terra. Ele fez o que ele deixou como referência para fazermos. Na questão 632 da mesma obra, o homem sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal?
Então, uma pergunta muito bem elaborada e vamos ver a resposta do Espírito da Verdade. Jesus disse, e ele é o Espírito de Verdade que orienta a falange que deu a resposta. Ele entregou para a própria falange a resposta. O que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, interroga a sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e fez todo o bem que podia, se não negligenciou nenhuma oportunidade de ser útil e se fez a outra em tudo que gostaria que ele fizesse. Essa é a recomendação. E tem essa informação só nessa questão no Livro dos Espíritos? Achamos em outra parte. Na resposta da questão, aqui na questão 876 também, melhor dizendo. Então, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural, que é a lei de Deus, que nós estamos gravando em nossa consciência? O Cristo o disse, porque lá está Jesus e agora está o Cristo. Será que lá Jesus manifestando o que ele sabia e aqui o Cristo por meio dele? E a informação é semelhante. Não passais aos outros o que não quereis que vos façam. Deus colocou no coração do homem, lembra o coração? A regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos. Nós gostamos que respeite os nossos direitos. Às vezes nós esquecemos de respeitar os direitos dos outros, porque os nossos direitos terminam onde começam os dos outros. Então isso já está em nossa consciência espírito e em germe na nossa consciência de homem ou de alma como centro consciencial do homem. Então é só trabalhar e começar a respeitar os direitos alheios e cumprindo os nossos deveres para pleitearmos os nossos direitos futuros. Agora a questão 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Eu não faço mal. Então vamos ver. Não basta não fazer o mal. O que é preciso então? É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Eu posso dar um copo de água fresca e a pessoa está no limite da necessidade daquela energia e não dou, e a pessoa morre de sede por falta dessa energia. Então é o mal que resulta do bem que eu deixei de fazer, ou um prato de alimento, ou uma palavra, porque a pessoa só precisava de uma palavra de estímulo para não ceifar a própria vida, e às vezes eu nego, então eu vou sofrer, ou melhor, aqui não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem no limite de nossas forças, de acordo com a minha compreensão, meu discernimento, a minha boa vontade e a submissão à lei. Na resposta da questão 975, tem alguma coisa a respeito complementando o que foi dito na questão 642. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, não fez o bem, ou insuflou o outro a fazer o mal, ele foi causa voluntária daquilo, pela fofoca, pela maldade, maledicência, e por todo o bem que poderia ter feito e não o fez, e pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. Não fez o bem, a pessoa ceifou a vida, morreu de sede, morreu de fome e assim por diante. Então, além do que está lá, a gente vai encontrando isso, se chama estudo das ideias, seguir o desenvolvimento e encadeamento das mesmas. Isso feito, ainda na Revista Espírita
de dezembro de 1868, que lá no começo demos uma pincelada, trouxemos um aperitivo, agora a continuidade. Tome mais água. Não se pode estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, em palavras, em ações, em sentimentos também. E nós vamos agora saber o que é caridade. Se os fundamentos da doutrina de Jesus é a caridade pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações, pelos sentimentos também. Então, o que é a caridade? Porque não dá para reunirmos em nome dele se não assimilarmos os seus princípios. Então, seria hipocrisia. Agora, na mesma revista, por um tempo. A caridade é a alma do Espiritismo. E conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, como Paulo de Tarso, fora dela não há salvação. Então ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes e para com as leis. É porque pode-se dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. E vocês vão ver que caridade não é dar coisa. Aqui ela está por pensamentos, palavras e ações. Eu vou praticar porque é um processo de autoiluminação. Pensamentos iluminados, sentimentos iluminados que qualificam os pensamentos, palavras que colocam em movimento ambos, pensamentos e sentimentos, e ações que concretizam pensamentos, sentimentos e palavras. Isso feito, então não tem como ser espírita sem praticar a verdadeira caridade. E para Allan Kardec, em Viagem Espírita de 1862, que também consta na Revista Espírita, a caridade é a antítese do egoísmo, ou seja, ela é contrária, é o avesso do egoísmo. O egoísmo, é a exaltação da personalidade. A caridade, é a sublimação da personalidade. Como é o espírito do Espiritismo, tirar o véu da letra, a frase ficaria assim: a caridade é a sublimação da personalidade. Ficou claro? Para Emmanuel, autossublimação, iluminação interior. Para Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, iluminação, autoiluminação. E a primeira tarefa de um médium, ela também mostra isso na outra obra, é a nossa autoiluminação, ou é a sua autoiluminação. O Espiritismo é uma religião, e aqui é apenas cenas dos próximos capítulos. Combinado? Então nós vamos mostrar apenas algumas telinhas e nós vamos deixar para a próxima aula se ele é a religião ou se ele não é uma religião. Então veremos. A comunhão de pensamentos, voltamos lá na Revista Espírita citada, 1868. A comunhão de pensamentos deve ser a essência das assembleias religiosas. Então Kardec está mostrando o que é uma religião de fato. Para falar, se assim for, o Espiritismo é. Mas como rótulos que nós vemos por aí, ele não é. Então veremos. Todas as reuniões religiosas, sejam qualquer culto a que pertençam, são fundadas sobre a comunhão de pensamentos. Pelo menos deveria ser assim. É aí, com efeito, que ela deve e pode exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desligamento do pensamento das amarras da matéria. Porque é todo espiritual, é a comunhão de pensamentos onde somos um
direitos, deveres, caridade, tudo isso que nós sabemos. Mais um tanto, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Está religando os homens que se desligaram, né? Religá-los com Deus. Porque não estamos fora de Deus. Consecutivamente, deram o nome de religião a uma coisa que não tem nada a ver com religião. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé, que são imexíveis, que são verdades, que nós sabemos que são ilusórias, e a isso chama de religião, que não é. Por isso que Bezerra de Menezes fala, a política, que é a arte de governar visando o bem de todos, é a religião da nação. Mas parece que os políticos, a maioria deles, não entenderam o que é religião, conforme Kardec está nos instruindo. Mais uma. Se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, uma religião? Naquele termo primeiro que ele colocou lá. Pois bem, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e disso nos glorificamos porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. A lei natural, a lei de Deus. E para identificar, sem propaganda, vamos ficar como aula, vai ficar um pouquinho maior do que as outras, mas já está terminando. Por que, pois, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Agora, mostrando por que ele não é. Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes, uma com dogmas, outra com outro pensamento, que é a união de pensamentos para religar os seres humanos. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto, que é que Kardec define. Então, na religião não tem culto. Só que aqui tem culto. A palavra que está dando para a religião, ela é inseparável de culto. E o Espiritismo não tem culto. Que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma. Então, não tem ritual. E que o Espiritismo não a tem. Não tem sacerdócio, não tem ritual, não tem nada disso. Muitos falam erroneamente culto do Evangelho no lar. Estudo, compreensão e vivência do Evangelho no lar, mas não é culto. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante, querendo-se, se assim você quiser, uma variante de princípios absolutos em matéria de fé, dogmas que não podem ser mexidos. Uma casta sacerdotal que não permite que se mexa, com um cortejo de hierarquias, os seus sacerdotes, etc., você já sabe, de cerimônias e de privilégios que vocês sabem, o Espiritismo não tem nada a ver com isso. Não separaria das ideias do misticismo, que é o sobrenatural. Para o Espiritismo, tudo é natural. E dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levada. Então, o Espiritismo não é uma religião nesses termos. Indo para o final, o Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, da casta, do sacerdócio, dos rituais, etc., não se poderia nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual inevitavelmente seria desprezado. Eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. E agora, li também numa obra de Kardec, mas não lembro, e dou um prêmio, daremos um prêmio para quem encontrar a obra, se ela é deste mundo ou se foi mais um portal. Já lemos isso,
O Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Pela filosofia ele estuda, pela ciência ele compreende e pela moral ele aplica o conhecimento, os ensinos de Jesus. E aqui seria o fim. Só foi um pouquinho a mais. Agora só a propaganda e já termina. Sem perder tempo para a propaganda, enfim chegou, né? Tem obras ou inscritos, até numa obra de Miramês, fala quem é Deus. E tem um amigo que quase desencarnou quando viu o negócio. Não viu a obra do Miramês inteira, só um erro gráfico. Noutras, que é o mais correto, que é Deus. Mas como nós estamos usando a da Petit, ela está assim, o que é Deus, que não diferencia muito do que é Deus. Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós vamos ver nesta aula que inteligência é dom de espírito comum. O espírito já não é mais a inteligência que o define, é a intuição. Intuição não se pensa. É a visão de síntese. Inteligência só nós que usamos, seres comuns. Causa primária de todas as coisas, eu não tenho dúvida disso. O que devemos entender por infinito? O que não se tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Mais uma. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Se usasse a intuição, compreenderia que Deus é a criação. Ele é o todo, uno Deus. A nota de Kardec, para finalizarmos, Deus é infinito em suas perfeições, que não temos como mensurar o tamanho delas. Mas infinito é uma abstração. A gente não sabe nem definir o que é infinito, como que vamos definir Deus como, na visão monística, que Ele é a criação, que nós existimos nele e fora dele nada existe. Então dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Então não dá certo. E fica aí então a reflexão de hoje para vocês. A nossa gratidão infinita, mais uma vez, a Aline Gonçalves, a vocês, espectadores, que outra vez esquecemos de mensurá-los no início. Vocês são a causa de nosso existir. A gratidão não tem como mensurá-la a vocês por se inscrever, por curtir, compartilhar, comentar, nos ajudar a expandir a mensagem. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, não tem como definir a gratidão que temos, porque sem ela não chegaríamos até vocês. Sem os equipamentos, o estúdio, a internet, todos os seres que colaboraram, o software, todos os processos, a TV, tudo. Aos corações solidários e fraternos que nos ajudam na propagação dessa mensagem, nos dando sustentáculo até financeiro em muitos casos, para que a mensagem não pare. As emissoras e empresas parceiras que também ombreiam, como a TV Guia Brasil, a Rádio Portal da Luz e tantas outras que reprisam as nossas mensagens. Então, a tudo e todos, a nossa eterna e infinita gratidão. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação?
Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.